Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, amigos. Já estamos a postos. Paulo, aqui. tá desligado. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia, amigos. Já estamos a postos. A partir desse instante começa a circular mais um programa Paulo Brito no ar. Edição de hoje, terça-feira, dia 5 de janeiro do ano 2021. É terça-feira de batente, começa em Birigui hoje até às 18 horas. Também comércio de outras cidades dentro dos seus horários normais de atendimento. A produção desse programa é minha, Paulo Brito, a direção é de Débora Rayane Barbosa, Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito, Departamento Jurídico, doutora Érica Polinário, doutor César Aguiar Contel e doutor Jorge Almeida. Colaboração de Walter Passelli no Bola na Rede, em nome de Lalo Calçados e Esportes, participação também de Buritama, Gilmar Freitas Carvalho, Andréia de Oliveira em Penápolis e também da assessoria da imprensa do Palácio dos Bandeirantes, a Márcia Franco. Essas pessoas estão ao lado de Cássio Bettini, colaborando com o programa Paulo Brito no ar. Apoio aí dos nossos colaboradores que estão conosco nessa caminhada. Débora, bom dia, Débora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Entre os destaques de hoje, convidado especial do programa Paulo Brito no ar, o presidente da Câmara Municipal de Birigui, César Pantaroto Júnior, que ao vivo, daqui a pouco, conversa com a população e bate um papo, responde perguntas e, acima de tudo, é o novo presidente da edilidade biriguiense. Destacando também, Bandeirante Esporte Clube, a apresentação dos atletas vai acontecer no próximo dia 9. O técnico Márcio Ribeiro já tem uma lista dos prováveis jogadores a serem contratados. Por outro lado, a expectativa total é em torno do que pode fazer a nova administração de Birigui. Em entrevista dada a Hoje Mais, o ex-prefeito Cristiano Salmeirão garantiu que o seu ciclo político estaria encerrado. A pergunta é, será mesmo? Por outro lado, a expectativa dos comerciantes é em torno do pronunciamento que deve fazer o governador João Dória e a situação de várias cidades. A Débora Rayane Barbosa também traz outras amostras e outras manchetes do programa de hoje. Prefeito Leandro Maffez imposta novos secretários municipais. Cemitério da Consolação recebe mutirão de limpeza. Anvisa aprova a importação de doses de vacina da Oxford. Dijean é adquirida pelo Grupo DOC de Birigui. No plantão da polícia, homem invade casa durante a madrugada e acaba preso em flagrante em Birigui. Moto pega fogo após batida em cruzamento no Muarama. Homem é espancado e tem dinheiro roubado no bairro Nossa Senhora em Araçatuba. Comerciante tem casa invadida, é agredido e roubado no bairro Alvorada. E jovem de 22 anos é baleado no Concórdia. O temporal ontem também causou estragos e muitos prejuízos na cidade de Araçatuba. Você vai acompanhar os detalhes. Kleber Feitosa, do Vó Teresa, é o nosso convidado de honra da próxima quinta-feira. A entrevista com Samir Nakad ontem teve muita repercussão em toda a região e isso nos envaidece muito. Portanto, essas foram as amostras. Temos muito mais no programa de hoje. Colaboração todo especial de Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans. Birigui Piscinas, a Casa das Piscinas, um presente também todo especial de Engeune Engenharia. Direção Dr. Sérgio Doná, anunciando grandes investimentos para Birigui esse ano. Biritur, Viagem, Turismo e Excursão. Empório Biju, grandes promoções. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Ótica V+, com a Ótica V+, em Birigui e Araçatuba, você tem muito mais facilidades para comprar e adquirir o seu novo óculos. V+, a ótica que V+. Também conosco,
Trabalhando aqui ao nosso lado, Morena Móveis, muito mais para você. Em Araçatuba, Valentina Móveis. Ainda IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Benhur e o Dr. Rogério. Hoje, daqui a pouco, a presença do Dr. César Pantarotto, conversando com a gente, batendo um papo, é o novo presidente da Câmara Municipal de Birigui. À frente, 24 anos ao seu lado em Birigui, anunciando grandes investimentos também para a cidade de Pérola. Agora também, senhoras e senhores, na sequência do nosso programa, nós vamos aos nossos colaboradores e depois a entrevista com muita expectativa entre Dr. César Pantarotto Júnior. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Valentina Móveis e Decorações, uma nova loja de móveis e decorações em Araçatuba. Estofados, salas de jantar, quadros, poltronas e produtos assinados por designers conceituados. Tudo para deixar os seus ambientes mais modernos e elegantes. Paguem até 12 vezes e comece a pagar após 60 dias. Valentina Móveis e Decorações, Rua Dom Pedro I, 78, estacionamento gratuito no Multishop, Araçatuba, 18 99715 1007. Senhoras e senhores, hoje no nosso programa, e isso nos envaidece muito, nos dá uma alegria muito grande trazer aqui uma pessoa bastante importante dentro do contexto cidade, amizade, carinho e respeito. Dr. César Pantarotto Júnior, Cezinha, como carinhosamente é chamado. O Dr. César é o pai dele, um dos médicos mais antigos de Birigui e com uma folha de serviço prestado enormemente. Mas o importante hoje é o Cezinha com a gente, o novo presidente da Câmara Municipal. Depois de sofrer tanta perseguição, de tanta maledicência, ele deu a volta por cima, porque sempre deu a volta por cima, e acabou vencendo mais uma eleição atípica, uma eleição onde muitos não chegaram e ele chegou. E graças a Deus, pelo gabarito dele, hoje ele é o presidente da Câmara e eu me sinto honrado com isso. Cezinha, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Débora. Bom dia, população de Birigui. É com muito prazer que eu retorno a esse estúdio, né? O Paulo havia me convidado antes da eleição e eu achei prudente não vir antes, mesmo porque a gente não sabia se a gente seria candidato ou não. E aí a gente, o andar da carruagem, né, fez com que a gente saísse candidato. A Câmara tinha 2 candidatos em potencial, 2 pessoas que eu julgo boas, e eu acredito que na mão de qualquer um estaria bem servida. Agora, Cezinha, como é que você viu a eleição desse ano aí? Que eleição atípica, muita gente não quis votar. Tem uma explicação? Você acha uma explicação para isso? Ah, Paulo, eu acredito que foi totalmente atípica mesmo, tá? Eu tiro por mim, né? Eu tive
eu estourei o meu joelho, né? 45 dias antes do período eleitoral. Eu rompi ligamento, então eu não consegui fazer o corpo a corpo. Certo. E mesmo porque a população não queria isso, o corpo a corpo, mesmo porque com essa pandemia as pessoas estavam com medo de receber o político, né? Aquela política tradicional. Essa foi uma política de redes sociais, né? Onde quem tinha alguma coisa para mostrar o que fez, porque nós vereadores que estávamos concorrendo à reeleição, a nossa função não é prometer nada, nós tínhamos que mostrar serviço prestado. Então eu acho o seguinte, o vereador que foi para uma reeleição, ele não está chegando ali, porque nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mesmo porque certo. O vereador não faz nada. O vereador só indica, quem faz é o executivo. Mas aquele que fez a diferença, aquele que tem serviço prestado, trabalhou nisso, mostrar o que fez, como fez e por que fez. E a população, ela está atenta, ela está vendo quem faz a diferença no município, quem não faz. E muitas pessoas boas ficaram de fora. Mas a política ela é assim. Muitas vezes a pessoa que a gente julga que seja o melhor não entra. E um que a gente acha que é inexpressivo ganha e acontece. Política é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe, mas é a vontade do povo e a gente tem que aceitar as coisas do jeito que vem. Ô Cezinha, todo fake news maldoso foi jogado em cima de você, jogando uma irresponsabilidade e uma coisa que você não tinha nada a ver com isso, que era o problema da água. Te atrapalhou isso daí? Paulo, uma mentira várias vezes dita, ela se torna uma verdade, né? Na verdade, eu nunca fui contra furar poço aqui em Birigui. O que eu fui contra foi uma licitação que foi feita erroneamente. Eu falo que ela é errônea porque o Tribunal de Contas suspendeu. Quando eu fiz a denúncia no Tribunal de Contas que a licitação estava errada, o Tribunal de Contas me deu certo. E suspendeu a licitação e pediu que o prefeito fizesse uma nova licitação. Isso não quer dizer que eu era contra furar o poço. Eu era contra aquela licitação que estava errada. E a minha função de fiscalizar é essa. Mas ela estava errada em como, Cezinha? Ela tinha erros. Tudo. Não, tinha erros, o material que ia ser usado. Então, uma das coisas lá falava de um cano, teria que colocar um cano de uma polegada. De uma polegada, uma hipótese, tá? É muito técnico uma ou duas empresas só que teriam essa uma polegada, entendeu? Então tinha alguns vícios naquela que o Tribunal de Contas achou por bem pedir para substituir. E lembrando que essa denúncia não foi só eu que fiz. Eu fiz essa denúncia e as duas firmas que estavam pleiteando também, elas entraram com a mesma denúncia no Tribunal de Contas. E eles aceitaram. Aqui na Justiça em Birigui está rodando ainda, eu tenho uma ação pública civil para que proibisse a licitação. No primeiro momento, o meritíssimo juiz achou melhor não me dar o ganho, deixou que o prefeito fizesse a licitação, mas está sob júdice ainda. Certo. Agora, não sou contra furar poço, eu acho que nós temos que resolver o problema da água de Birigui, mas com responsabilidade, e não privatizando. Eu sempre fui contra a privatização da água de Birigui, e vou continuar sendo, até que me provem que é a única forma que tem para fazer. O dia que alguém chegar e falar, não tem outra maneira, tem que ser essa, eu vou abaixar minha cabeça e falar, não, eu estava errado. Mas até então, eu acho que a melhor coisa que nós temos que fazer no nosso município é uma autarquia, porque a água de Birigui, ela gera em torno de 3 milhões de reais mensais. Se a gente pegar esse dinheiro e aplicar só na água, como o antigo prefeito prometeu em campanha que ele faria, com certeza hoje nós não teríamos problemas de água em Birigui. Quer dizer que nesse aspecto aí você foi usado como um bode expiatório para te prejudicar? Não. Porque um juiz deu autorização, poderia ser feito então através daquela autorização o poço? Isso, eu pedi uma suspensão imediata da licitação. Certo. E o juiz achou que não tinha necessidade de fazer essa suspensão urgente, automática. Mas eu fiz a denúncia na Justiça e fiz no Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas suspendeu. Certo. Né? Agora, eu não acho que foi... o fato é, eu fiz uma ação, certo? Para proteger a população de Birigui de altos custos, porque se viesse a privatização, com certeza, a empresa que vai pegar a água de Birigui, ela não vai pegar a água de Birigui e vender no preço justo, ela vai querer ganhar. Ninguém vai comprar uma coisa para vender num preço mais barato, né? Certo. Então, no meu ponto de vista,
eu fiz essa ação para preservar a população de Birigui, não é para prejudicar. Se o prefeito, na época, que era o Cristiano, ele quisesse furar o poço, com recurso próprio, eu seria o primeiro a apoiar ele. Agora, privatizar, vender um bem, que era a água, eu não achava, e não acho, tá? Não é porque ele saiu que eu vou... Não muda a minha opinião. Eu acho que nós temos que fazer uma autarquia, fazer uma coisa com responsabilidade, investir o dinheiro da água e esgoto na água e esgoto, para que a gente possa ter uma água de maior volume, porque qualidade a água de Birigui tem. Agora, com isso, essas fake news usando você, faltava água, a culpa é do Cezinha. Não tem água, a culpa é do Cezinha. Pelo menos não te prejudicou, porque você acabou sendo reeleito. Ô Paulo, é assim... Machucou? Não, machucou. É duro você... Na verdade, eu não ia ser mais candidato. Você já tinha dito isso. Eu já tinha até comentado, acho que com você, que muita gente... Eu acho que eu já achei que eu tinha que dar a minha contribuição. Eu acho que eu fiz um bom trabalho de fiscalizador, que é a função do vereador. E eu tinha comigo que eu não precisava mais, porque eu fui ameaçado. Minha família foi ameaçada. Certo. Eu mexi com drogadição, uma casa de recuperação, durante 15 anos, e eu nunca fui ameaçado pelo fato de ajudar dependente químico. E pelo fato de estar na política... E mexendo com gente de periculosidade. Sim, e eu nunca fui ameaçado. E na política, eu fui ameaçado. Então, é uma coisa assim que me aborreceu demais. Porque eu sou público, agora minhas filhas, minha família não é pública. Certo. Então, quando a ameaça chegou, a minha pessoa, e falando que eu tenho uma filha que fica na noitada e que poderia acontecer alguma coisa com ela, balada. Isso dói. Dói, porque aquela história é filho. Não, dá medo, né? Dá medo. E é uma coisa que a gente fica assim, enojado, porque isso não é política, isso é politicagem, né? Então, essa coisa esse tipo de política, eu não queria. Mas, esse fato de falar que eu não deixei furar o poço, que a falta de água de Birigui era minha culpa, então, me fez falar assim, não, espera aí, eu sei que eu não fiz isso, estão falando isso, então eu vou para a reeleição e vou provar que não é tudo isso que estão falando de mim. Porque eu sou homem, eu tenho hombridade, eu tenho nome para zelar. Eu não pedi para não furar poço, eu pedi para não fazer uma licitação que estava errada. Entendeu? Certo. Então, esse motivo me levou a concorrer novamente para a reeleição, porque se eu não vou para a reeleição, eu estaria vestindo uma carapuça dizendo o seguinte, não, quem estão falando de mim tem razão. E não era verdade. Você pertencia ao Podemos do vice-prefeito Carlito, onde você foi eleito pelo Podemos. Depois você trocou de partido PSD, indo para o grupo chamado Grupo do Borini. Por que essa mudança? Ô Paulo, no Podemos você achava que você não teria condição de ser eleito? Não, foi o seguinte... Eu tenho muito carinho. Desculpa, tá te enchendo o saco. Cara, eu vim aqui para esclarecer, para bater papo, né? Certo. Eu tenho muito carinho pela Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos. E ela por você? Por mim. Tá? Eu considero ela, posso dizer, como uma filha, porque ela tem idade para ser minha filha, né? E é uma pessoa, assim, de muita palavra, muita personalidade. E eu também posso dizer, porque trabalhei com a família Abreu, viu? Sim. Então, a Renata é uma pessoa assim que eu gosto demais. E eu entrei no PTN, na verdade, eu não entrei no Podemos. Eu vim da mudança do PTN para o Podemos. Quando virou Podemos, eu estava no Podemos. Que também era o partido do Carlito. O Carlito entrou posteriormente. Certo. Né? Eu estava antes que o Carlito. Mas eu e o Carlito, nós sempre tivemos um bom papo, a gente conversa muito naturalmente. Mas durante essa campanha, eu procurei o presidente do diretório aqui em Birigui, que é o Pedro Belmonte, e falei para ele, Pedrinho, como que está o partido, quantos candidatos nós vamos fazer, quantas pessoas nós vamos ter na chapa. Eu tenho 5 nomes para trazer para o partido. Era eu, o Guilhem, o da Fé, o Ferrari, o Batista, 5 nomes, né, de vereadores eleitos. Eu falei, a gente poderia fazer um grande partido, fortalecer o partido, no mínimo nós estaríamos fazendo 2 ou 3 pelo Podemos. Naquela ocasião o Pedro chegou para mim e falou, César, o partido aceita você, porque você já está no partido, porque o partido não tem interesse de colocar pessoas que já têm mandato. Diante disso eu percebi, falei assim, mas se a gente não montar um partido forte, a gente não consegue fazer o vereador.
E eu perguntei para ele naquele momento, falei, Pedro, mas quem são as pessoas que estão no partido para a gente avaliar? No momento certo você vai saber. Então, eu achei assim, que é um direito dele, ele era o presidente do partido, eu aceitei a colocação dele, mas eu não poderia entrar num partido, numa sala de luz fechada, sem saber com quem eu estava entrando naquela sala. E nem mesmo saber quem eles iam apoiar. Porque é uma coisa ilógica, eu fiscalizar, eu bater de frente com o Cristiano Salmeirão, politicamente, que pessoalmente não tenho nada contra a pessoa, e depois eu ter que subir no palanque e pedir voto para ele. Exatamente. Então é incoerência, não era coisa normal. E aí, o que surgiu para nós, o grupo do Cristiano pegou o DEM, né, que era o partido que estava o Firmino, que estava todo mundo, o chamado grupo do Burini, tá? Pegou o DEM, tomou o DEM, e o que sobrou para nós foi o PSD. Então foi o Kassab deu o respaldo, falou, olha, o partido de vocês, ninguém vai tirar o partido de vocês, e vocês apoiam quem vocês quiserem. E naquele momento a gente já tinha um alinhamento com o PSL. Certo. Então o PSD já estava alinhado com o PSL, e nós viemos engrossar o caldo da coligação PSL e PSD. Nesse caso foi você, o da Fé. Eu, o da Fé, Só. o Batista. O Batista. É, o Batista. O Ferrari Foi pro PSDB. foi para o PSDB e o Firmino ficou no PSDB. Certo. Né? Que eles conseguiram pegar o PSDB lá. Né? Mas a gente sempre foi um grupo de pessoas querendo o bem de Birigui. Então foi isso que me afastou do Podemos. Por falta desse espaço que eu quis trazer um grupo, e naquele momento não teve espaço para que esse grupo fortalecesse o partido. Então, achei melhor me distanciar, continuo muito bem relacionado com a Renata, para mim, uma pessoa fora de série, né? Eu dei o título de cidadão biriguense para ela, ela vai vir aqui em Birigui receber esse título, merecedora, tá? E deixei portas abertas lá, tenho muito carinho pelo partido, não tenho problema nenhum com o Pedro Belmonte, é um grande amigo, mas a política nos afasta, muitas vezes faz com que a gente se afaste no momento, a gente tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Agora se diz aí da possibilidade do Carlito ser candidato a deputado. E como ficaria você então? Não, sem problema nenhum. Isso é questão, amizade é uma coisa, política é outra, né? Eu pedi para que o Carlito, há 4 anos atrás, fosse candidato, estive com ele junto com a Renata para pedir a legenda para ele. Eu lembro. Eu tive lá, tá? Mas o caminho fez com que o Carlito desistisse. O cavalo tinha passado arreado naquela ocasião e ele não montou. Deus queira que ele monte agora, e que nós precisamos ter representatividade de Birigui. E eu tenho certeza, o Carlito não é uma pessoa ruim, e ele gosta de Birigui também, como a gente gosta, né? E que se ele vier, se ele se eleger, parabéns, né? Agora, se o meu grupo lançar um candidato, eu tenho por obrigação apoiar alguém do meu grupo. Obrigação, se for dentro do meu partido. Certo. Agora, se não for do meu partido, vamos sentar, vamos conversar. É um excelente nome, é uma excelente pessoa. Perfeitamente. Me diga uma coisa, o problema de Birigui é a água mesmo? Olha, a água é um dos problemas. A saúde é um outro problema sério do nosso município, né? Agora, a água, eu acredito que não vai ser em um ano que o atual prefeito vai conseguir resolver, mas dá para amenizar, e ele sabe como fazer, e ele já está correndo atrás. Na verdade, ontem eu vi aí nas redes sociais, eu não tive, para ser sincero, Paulo, ontem eu assumi a Câmara de Municipal, e a gente tem muita coisa para fazer lá dentro. Conversa com um, conversa com o outro, apaga incêndio aqui, acerta um negocinho ali, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Os vereadores novos, eles entram com aquele gás todo achando que vai resolver o problema da cidade sozinho. Aí a gente tem que falar, não, ó, a nossa função é fiscalizar. Faça como o velho canoeiro, né? Isso, porque a gente se frustra também, porque a gente não consegue fazer, a gente é muito limitado, o vereador, ele é muito limitado, ele não tem poder de execução. A gente tem que pedir, solicitar. Agora, também não adianta eu pedir uma coisa para o prefeito que eu sei que eu não tenho verba nem condições de fazer, que ele não vai conseguir fazer. Porque se eu pudesse, eu gostaria de pedir para o prefeito
canalizar lá do Tietê até aqui, resolveria o problema da água pro resto da vida. Que nem o Dr. Jorge fez em Araçatuba. Justamente, resolveria o problema, mas quantos milhões não vai custar isso? Tem condições de fazer? Eu faria? Não, eu não faria. Então eu não posso exigir isso dele. Entendeu? Eu tenho que exigir uma coisa que seja palpável. Mesmo porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa para pedir alguma coisa ou pleitear alguma coisa. Se eu não tenho condições de fazer, por que o Paulo Brito tem condições de fazer? Não é assim, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa antes de bater e antes de questionar alguma coisa. Perfeito. Aí você foi para a campanha, teve uma votação excelente, porque foi uma eleição atípica, 9 dos seus parceiros lá ficaram fora, só 6 retornaram, e de uma hora para outra surge você como candidato a presidente da Câmara. Você estava esperando isso? Olha, Paulo, eu nunca tive a intenção de ser presidente da Câmara. Porque, eu vou ser muito sincero, eu não tenho essa vaidade comigo de status, né? E é um cargo que dá status. Queira ou não queira, na sucessão do município é terceiro cargo. Então, se a pessoa não tiver uma cabeça boa, uma cabeça preparada, sobe a cabeça. Entendeu? Eu nunca tive essa pretensão de ser presidente da Câmara, sinceramente. Certo. Mas dentro do grupo a qual eu faço parte, era o único nome de consenso. Então, eu fui procurado por algumas pessoas do meu grupo, dizendo o seguinte: olha, para você eu abro mão de ser candidato, senão eu vou ser. E aí a gente percebeu que dentro do nosso grupo, nós tínhamos pessoas que tinham interesse, mas só abria a mão para mim. Que grupo é esse? É o grupo do Borini? Não existe grupo de Borini, tá? Eu acho que nós temos que desmistificar isso daí, grupo do Borini e grupo do rock. Mesmo porque o Borini, sou amigo dele, pessoal tal, eu sei que ele não participou ativamente dessa campanha. E ele não está ajudando a montar. Muita gente está dizendo que é o Borini que está montando a secretaria, que é o Borini que está... Exato. E eu posso garantir para você que talvez o Borini foi escutado sim, tirar a informação, esse funcionário aqui trabalhou com você, é bom. Talvez isso aconteceu, mas que ele interferiu e que ele está indicando, que ele está montando, isso não é verdade. Na verdade, o Borini, ele está até muito afastado da política, né? Como também o Rock se afastou também, não apoiou de jeito nenhum também o Cristiano. Sim, eu acho que vão surgindo novos nomes, novas lideranças políticas. Então quem é esse grupo? É o grupo do Cezinha? Não, é o grupo que, na verdade... Desculpa. Não é grupo sozinha, mesmo porque quem tem grupo, tem banda, é bandido, nós não temos. Né? Exatamente. Na verdade, são pessoas que tinham o intuito de fazer com que a cidade andasse. Não que o outro grupo não queira, certo? Então hoje, eu já disse isso, a Câmara é composta por 15 vereadores. Não existe chapa 1 e chapa 2. Lá vai ter o mesmo direito o vereador que votou em mim e o que não votou em mim. Entendeu? A gente tem que ser justo. Porque se a gente não for justo, a gente já está fazendo exceção. E fazendo exceção, nós estamos prejudicando alguém. E eu não quero prejudicar ninguém. Eu estou de passagem. Estou presidente por 2 anos. Se tudo correr conforme a vontade de Deus, né? Eu estarei lá por 2 anos. Depois vai vir um outro. Agora, o que nós temos que fazer? Não pode ser reeleito. Não pode. Certo. Austeridade, honestidade e transparência. Isso tem que ter. Né? Eu estava lá na Câmara, vim aqui no teu programa, aí uma pessoa falou assim, pega o carro oficial, vai lá. Eu falei, não. Estou indo lá no Paulo Brito, é 2 quarteirões da minha casa, eu vou almoçar depois. Né? Carro oficial é para uma função oficial minha. Não é a extensão da minha casa, eu vou pegar um carro e ficar andando na cidade para cima e para baixo sem necessidade. Eu penso assim. Certo. Mas é direito seu, você pode fazer. Não, eu sei que é direito meu, mas nem tudo que é legal é moral. Então, tem coisas que eu tenho alguns princípios comigo que eu vou ser diferente de alguns outros presidentes, não que eles estariam errados, mas é o meu jeito de pensar. Então eu vou fazer algumas modificações. Eu já estou pensando em fazer algumas alterações em horário, alguma coisa desse tipo, né? E a gente depende dos outros vereadores para votar. O Fabiano Amadeu e mais 5 vereadores protocolaram para a sessão da Câmara votar às 19 horas. Sou totalmente a favor, e com todo mundo que eu conversei, sou totalmente a favor,
Melhor horário que tem. Pelo menos dá mais visibilidade. Para todo mundo. O pessoal está em casa, agora com a TV câmera, vai dar para acompanhar melhor do que a internet. Então eu acho assim, as mudanças vêm para melhorar. Né? É lógico que nós vamos errar. Todo ser humano erra. Mas a hora de errar, e se eu errar, eu vou ter a humildade de chegar e falar, gente, eu errei. Mas não errei por dolo, e sim por querer fazer. Porque só não erra quem não faz. E ele já está errado por não fazer. Né? Então é um cargo que está aí. Eu estou presidente da Câmara. Tá? Agora, uma coisa que você pode ter certeza, eu vou continuar sendo o mesmo Cezinha, a mesma pessoa, e vou estar com a minha caminhonete andando para a cidade. O dia que eu tiver uma coisa oficial, que eu estou representando os vereadores, aí sim, eu vou estar com o carro oficial, vou estar como devidamente trajado, como com terno, como que a sociedade precisa ser bem representada. O Cezinha, vereador, sempre foi contra o regime de urgência. Sempre usou a tribuna da Câmara em quase todos os requerimentos, indicação, projeto e etc. E sempre votou contra os projetos de urgência, mesmo dando explicação técnica. E agora? Continuo sendo contra. Não vou mudar meu jeito de pensar. Eu sempre fui contra aquele projeto que... Mas agora você pode colocar em discussão ou não? Sim. Agora, existe o regimento que diz que se o vereador arrumar 5 assinaturas, a gente tem que colocar. Entendeu? Agora, eu nunca fui contra aquela lei, aquela urgência que entrava um dia antes, que você conseguia, entendeu? Agora, aquela urgência que chega em cima da hora. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, com 500 folhas para você votar. Como foi o caso da reforma administrativa? Exato. Não dá. E tem coisas que são urgentes. E tem coisas que não são urgentes. Tá? Eu lembro um fato. O prefeito Cristiano Somerão pediu urgência para fazer o telhado da FATEB, porque estava tendo goteira lá. Tá? E eu não vou ser leviano falar que até hoje não foi feito, porque eu não tenho essa informação. Mas passaram-se 3 meses e não tinha sido feito. Então que urgência que é essa? Entendeu? Então existe urgência. Urgência é aquela história. Olha, veio uma lei, veio uma verba para o município. Se vocês não votarem, ela vai retornar para a origem. Então nós vamos perder essa verba se não voltar. Então isso é urgência. Veio um dinheiro para o Covid, para Santa Casa, e está faltando oxigênio. E isso é urgência. O tomógrafo está quebrado, precisa arrumar, é urgência. Agora, falar que para aprovar uma coisa de urgência, que foi votado na última sessão, que o diretor do Birigui-Prev tem que passar pelo crivo da Câmara, teria que ser um projeto de urgência. Isso poderia ser votado esse ano, daqui 2 meses e tal. Não tinha urgência nisso. Agora, o que parece? Quando o projeto vem de urgência, nós não temos o parecer das comissões e não temos parecer jurídico. Então, você não sabe se aquilo lá está legal, se não está legal, e muitas vezes você faz um erro. Certo. Então, eu acho assim, o máximo, é lógico que vai ter urgência? Vai ter, não tem como não ter. Mas urgência, e não essas coisinhas que mandavam para lá, que não era urgência, entendeu? Era mais para afrontar, mais para colocar a Câmara de joelho. Não era birra, então? Não tinha necessidade, não era urgência. Se fosse urgência, um exemplo da FATEB, se fosse urgência, aprovou na terça-feira, na quinta-feira o prefeito sancionou, na outra segunda-feira já tinha que ter trocado o telhado. E passou 3 meses e não tinha trocado. Hoje eu não sei se já trocaram. Eu vou até levantar essa informação. Mas que urgência foi essa? Que em 3 meses não foi feito. Então não era urgência. Quer dizer que o Cezinha, vereador da outra legislatura, não muda nada em relação ao Cezinha, presidente dessa legislatura? Não, os conceitos não, os valores não. Certo. Agora, tem muitas coisas que antigamente eu passava pelo corredor da Câmara, eu via, mas não era competência minha cobrar. Não era minha competência cobrar. Coisas erradas. Erradas ou coisas que eu não concordava, né? Hoje é minha obrigação. Eu estou passando lá, estou vendo que está acontecendo uma normalidade. Eu tenho que cobrar. A minha função é olhar e zelar pelo bem de todos os vereadores, dos 15, e pela instituição. Hoje eu falo em nome
da Câmara Municipal de Birigui. Eu não falo mais em nome do Cezinha, o vereador do gabinete do Cezinha Pantaroto. Eu falo em nome de, muitas vezes vou falar em nome de todos os vereadores. E tenho que olhar igual para todo mundo. Hoje você pega uma câmara nova, prédio novo todinho, sem ter que pagar aluguel, sem ter que... Esse compromisso. Como é que fica aí toda a sua administração? Olha, você vai mudar muita coisa ou não? Não, Paulo. Eu acho que o que os gabinetes dos vereadores... hoje nós temos lá, até trouxe anotado aqui para a gente não esquecer, né? É um prédio de mais ou menos 1.700 metros, né? São 35 salas, um gabinete para cada parlamentar, coisa que a gente não tinha na outra. A gente dividia entre 2 parlamentares uma sala, né? Um plenário de 310 lugares, né? E estamos economizando R$20 mil por mês, que é dinheiro da população. Hoje nós não vamos ter mais esse custo, porque o prédio é nosso. Azar do Piaca. Né? Mas eu acho que o Felipe fez um trabalho belíssimo. E tudo que foi feito tem que ser melhorado. Então, faltam alguns detalhes que nós vamos dar continuidade e fazer, né? Tem algumas coisinhas para acabar ainda, algumas licitações para ser feita, tal. Nós vamos fazer, dar prosseguimento na total reforma, porque a gente sabe que vai aparecendo. O acabamento é a parte pior. Exato. Né? Então, nós vamos fazer, mas tudo em comum acordo com os 15 vereadores. Nós não vamos tomar decisões nenhuma sozinho, porque nós não somos donos da Câmara. Nós estamos presidente, mas nós precisamos do apoio de todo mundo. Você tem uma mesa diretora com 3 novatos, como é que fica? Novato nem termo, né? Porque a Osterlane já teve lá, mas... Osterlane, ela já teve um mandato de vereadora, né? Então eu a convidei para ser minha primeira secretária, porque ela já tinha o traquejo da mesa, ela já conhecia a sistemática, né? O André Firmino, por aproximação mesmo, por não ser uma pessoa que eu considero um sobrinho, né? Uma pessoa que é muito próxima, eu acho que é um menino que tem muito a crescer, e eu tenho certeza que escutando as pessoas mais experientes, com mais, né? Porque o jovem é muito afoito, ele quer resolver de hoje para amanhã. E muitas vezes a gente tem que... Ô filho, senta aqui, vamos conversar, vamos... E é uma pessoa que tem um potencial lá na frente, e eu costumo dizer que o André é melhor que o pai dele. Porque o André escuta, gente. O Firmino escutava, mas ele não absorvia. Não atendia. Não. O Firmino sempre foi aquela pessoa assim. Estourava. Não, eu vou fazer, só que ele colocava uma coisa na cabeça, ele estourava, né? E eu falo isso para ele sabe disso. Eu estou falando aqui porque eu falo isso para ele. Ele sempre queria para ontem, né? Então a gente, muitas vezes, na política, a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, o André, quando veio o nome dele, né, eu falei, não, o André vai dar é um menino que dá para a gente trabalhar. Da Liga. Eu sei que ele quer as coisas certas, né? E então eu falei, você está andando do lado certo, você vai andar junto comigo, nós vamos fazer a coisa certa. E vou cobrar, né? Do mesmo jeito que ele vai cobrar de mim, eu vou cobrar que ele ande em retidão junto com a gente, fazendo a coisa certa. Mesmo porque aquilo lá não é nosso, é da população. E o Santelli, né? O Everaldo, que eu não conheci durante a política, na verdade, e é uma pessoa que se aproximou de mim e tal. Eu perguntei para ele se ele tinha intenção de ir para a mesa, ele falou, eu tenho. Perguntei para a Si se ela tinha intenção, perguntei para o Paulinho, né? Sondei as pessoas, quem tinha intenção de ir. Da Fé. O da Fé. E esses 4 demonstraram. E o Santelli até se dispôs, falou, César, se você precisar do meu cargo na mesa para colocar alguém que faça a questão, eu não faço a questão, mas se não tiver ninguém, eu fico. Então, quer dizer, é um grupo que está maleável, tá? Então, eu acho que vai dar uma liga legal, vai dar condições, porque não tem muita vaidade. Todos os vereadores terão o mesmo tratamento. É lógico. Mesmo porque a nossa função lá é atender todo mundo, independente, né? Eu já falei, eu não quero saber quem foi que votou em mim e quem não votou. O fato é o seguinte, a eleição acabou naquele dia, daqui para frente, a Câmara Municipal, ela tem que ser a Câmara Municipal de Birigui, ela não é a Câmara do Cezinha, ela não é a Câmara do Grupo Chapa 2, ela é de todo mundo. Tanto é que nós estamos mudando algumas sistemáticas lá já, né? Já falei com a Marineuva lá, que é a diretora, para que a gente faça um critério para
para algumas coisas, para a gente documentar, para não ter amanhã, dia de manhã, alguém chegar e falar assim, olha, eu requisitei tal coisa e vocês não deram para mim, mas deram para o pessoal da tua chapa. Isso eu não quero escutar, porque eu quero ser justo. O que é certo, o que não é, dai a César o que era de César, bem diz na Bíblia, né? Então, como será formado o seu gabinete? O meu gabinete é composto por 15 pessoas, tá? São os 15 vereadores que vão ter acesso total lá dentro. Mas o seu gabinete? O meu gabinete, né? Porque, agora, os cargos que estarão no meu gabinete, tá? Eu tenho direito a um chefe de gabinete, né? Que antigamente era ocupado pelo filho da Rodrigo Martins, que é um excelente chefe de gabinete, mas por problemas de a mãe dele ser vereadora, nepotismo, ele não poderia ficar, mas seria um nome ideal para continuar, tá? Nesse momento, a minha assessora, que é a Viviane Franzói, ela vai passar a ser a chefe de gabinete, tá? Uma pessoa que está lá, ela foi assessora da vereadora Hebe, e quando eu entrei na Câmara, eu peguei ela para trabalhar junto comigo. É uma advogada, uma pessoa de total confiança minha, acertada, uma pessoa idônea, não tinha vínculo de parentesco comigo, de amizade, nada. Esse vínculo se criou durante esses 4 anos que ela foi minha assessora, e nada mais justo do que ela ser hoje a chefe de gabinete. E o assessor, né? O assessor, eu vou ver o que nós vamos fazer, quem nós vamos colocar. Mesmo porque, se der para a gente fazer se tiver necessidade, a gente nomeia. Se não tiver necessidade, a gente não vai nomear. Então, nós vamos ver se de fato precisa, se não precisa. Deixa eu sentar, ver o que vai ser preciso, aí a gente vai fazer. Agora, o 10º aí diminui 2 vereadores da legislatura passada, e você parece que no cargo no seu gabinete já também está tirando mais um. Vai ter então uma economia muito grande. Ou vai ter muito mais gasto agora com a TV Câmara. Não, Paulo. Na verdade, o 10º, ele é 6% do orçamento do município, independente do número de vereadores. Por ano. Por ano. Tá? No ano de 2019 foi 11 milhões. No ano de 2020 foi 13 milhões. E a previsão para esse ano é 11 milhões de novo. Baixou, né? Então, esse valor, independente de quantos vereadores e quantos assessores tiver. Você tem 11 milhões por ano. Por ano. Quase que 1 milhão por mês. Isso, próximo de 1 milhão por mês. 900 mil por mês. São 12 meses, né? Vamos fazer, então, próximo, né? E a gente tem que economizar, né? Nós temos os funcionários efetivos, temos os funcionários que são comissionados lá, que são funcionários da Câmara, não é dos vereadores, vou deixar bem claro isso aí. Os assessores, eles são funcionários da Câmara Municipal, que prestam serviço para os vereadores. Cada um vai continuar tendo o seu. Cada um continua tendo o seu. Né? Então, nós vamos reduzir 2 salários de vereador e 2 salários de assessor. Certo. Tá? Que são, já mais os 20 mil do aluguel. A TV Câmara vai ter uma despesa? Sim, nós estamos em implantação, temos que pagar gerador, tem que pagar, tem um investimento que vai ser feito, mas com certeza nenhum ano vai se pagar com relação ao que a gente pagava anteriormente. Antigamente, segundo, era 500 mil reais que pagava para o sistema Sabione por ano, né? E a gente sabe que todo esse investimento, com 2 anos, a gente vai pagar todo o investimento. E aí nós podemos até futuramente prestar serviço, abrir para Coroados, abrir para Araçatuba, abrir para as cidades onde a TV pega. A gente pode retransmitir futuramente outras câmeras, desde que haja um acordo e esse dinheiro a gente pode depois reverter para a população também, em forma, uma coisa que eu penso, se vier a acontecer isso, de poder a gente prestar serviço para as outras municípios que pega a TV Câmara, né? Coroados, Brejo, Bilac, né? Se puder fazer isso, a gente faz uma parceria, faz um pool, e vamos imaginar que dê aí 300 mil reais por ano, uma concessão, para a gente joga esse dinheiro dentro da TV Câmara, e como já a Câmara não tem dinheiro, não pode ficar com dinheiro, é do município, a gente pegaria esse valor e devolveria em forma de uma ambulância no final do ano,
A Câmara Municipal devolver uma ambulância para... Isso seria o ideal. Certo. E não devolver o dinheiro. Entendeu? Eu Certo. acho, mas tem que ver a parte legal. Se pode isso, se não pode e tal. Isso é uma coisa que nós vamos amadurecer a ideia e ver se pode isso ou não pode. Me diga uma coisa, e o seu relacionamento com o Leandro Maffei é ótimo. Trabalharam, fizeram a campanha quase juntos, né? Na verdade, eu e o Leandro, a gente se conhece muito pouco. Eu e o Leandro, nós nos conhecemos muito pouco. Ele não era do meu grupo de convívio, de amizade, né? Eu vim conhecer ele na política. E como eu estava com o meu joelho estourado durante a política, eu fui em 2 caminhadas e eu não tive essa oportunidade de estreitar o meu relacionamento com ele. Mas é uma pessoa que eu aprendi a admirar, né? E eu acho que só o fato da gente estar conversando, estar alinhando algumas coisas, é importante. Agora, na posição de presidente da Câmara, eu tenho o dever de estar mais próximo a ele, saber o que ele está pretendendo fazer, como vai fazer, para que a gente possa dar condições de fazer a coisa certa. A nossa função de vereador é dar condições do prefeito legislar e fazer a coisa certa no município. Se ele errar, é cobrar, é fiscalizar. Não é uma pessoa que convive comigo. Eu tenho muita proximidade com o Alex brasileiro, que foi assessor do Dafé, que hoje é chefe de gabinete. Então o elo mais que nos liga mais a eu e o Leandro seria o Alex, que é a pessoa em comum, que nós somos muito amigos, né? Mas eu não tenho problema nenhum com o prefeito. Pelo contrário, ontem o prefeito já esteve na Câmara Municipal conversando comigo, trocamos uma ideia. Vamos nos reunir hoje à tarde com todos os vereadores. O que der para a gente fazer para ajudar é função nossa. O que ele errar, ele vai errar, com certeza vai errar, todo ser humano erra. Mas a nossa função é: o prefeito, não faça isso porque esse projeto está errado. Manda uma mensagem aditiva, porque do jeito que está aqui não dá para votar. Vai ter diálogo, então? Mas tem que ter. Certo. Tem que ter. Porque se não tiver diálogo, a coisa começa a endurecer, a engrenagem começa a endurecer. E a gente tem que largar a vaidade de lado e pensar o seguinte: nós somos de Birigui, vivemos aqui, ele ganhou a eleição, nós temos que dar condições dele fazer tudo certo. Esquecer grupo político. Nós temos que pensar na população. Porque quando a gente começa a defender grupo político A, grupo político B, grupo político C, a gente deixa de fazer o que é certo e olhar para a população. Eu sempre disse e continuo dizendo: eu não sou nem oposição nem situação, eu sou população. Quando nos meus votos eu sempre colocava em primeiro lugar o interesse da população, nunca o meu ou de um grupo político. Porque a partir do momento que você começa a votar por um grupo político, fechar os olhos, tu tem que falar amém, pedir benção, deixar alguém mandar no seu voto, você deixa de ser legislador e passa a ser um capacho. E isso eu nunca fui, né? Meu pai, com todo o respeito, foi uma pessoa que me emancipou com 18 anos, porque eu tinha vontade própria e tenho vontade própria, tenho meus valores. E não vou me rebaixar para ninguém. Aquela casa vai ser respeitada. O prefeito não vai impor: eu quero isso. Não, ele pode querer no passo municipal. São poderes diferentes. Aqui quem manda são os 15 vereadores. Aqui não é o prefeito que vai bater o chicote e nós vamos baixar a cabeça. E eu critiquei muito a administração anterior, porque ele interferia diretamente na Câmara. Ele tinha maioria, mas foi um mérito dele, ele conseguiu juntar a maioria lá. Eu acho que o Leandro vai ter dificuldade de ter maioria, mas é aquela história: a partir do momento que você quer fazer uma coisa boa para o município, todo mundo vai fazer. Quer dizer que esses 9 votos aí não são 9 votos do Leandro, foram votos do Cezinha. Não, são coisas distintas. Tá? A mesa diretora foi montada por 9 pessoas. 9 pessoas que queriam montar, têm o mesmo pensamento, a mesma filosofia, vamos pensar assim. Pessoas que se aglutinaram por uma coisa comum, que é a mesa diretora. Agora, eu não vou dizer para você que aqueles 9 lá estão fechados com o prefeito 100%.
Entendeu? Porque a gente erra. Os meus valores são diferentes do Marquinho da Ripada. Os valores do Marquinho é diferente do Daci. O do Daci, ela tem um jeito de pensar diferente do Paulinho. Só que nós temos que sentar e tentar trazer o mais próximo possível. E isso nós temos que fazer com quem? Nós temos que fazer com o Todd, com o Buchala, com o Fabiano Amadeu, com todos eles. Porque a partir do momento que nós estivermos sentados numa sala de reunião, nós não temos que ver lado político, nós temos que ver o município de Birigui e a população de Birigui. Me diga uma coisa, o que se anuncia aí é que o vice-prefeito, o Carlão, será o secretário de obras. E a pergunta é, ele terá que se afastar como vice ou definir por uma situação ou não precisa se afastar? Olha, Paulo, essa parte eu já não vou te garantir, porque eu não sei. Porque se ele se afastar como vice, o vice-prefeito é o ser. Sim, mas ele vai, se eu não me engano, ele vai poder optar entre ser vice, né, ou secretário, né? Então ele vai ter que fazer uma escolha, opção. Eu não sei como vai ficar essa parte judicial, eu não sou jurista, né, para ver isso daí. Mas eu tenho certeza, o Carlão, ele não tem o estudo, não tem a caneta, entendeu? Ele é uma pessoa que ele aprendeu na vida, no dia a dia. A universidade do mundo. Do mundo. Essa é a melhor universidade que existe, fazendo. Porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. E com certeza o Carlão é uma pessoa que a vida preparou ele. Então, ele falou para mim um dia, falou assim, eu não quero ser um vice-prefeito figurativo. Eu quero trabalhar, eu quero estar ali fazendo jus ao meu salário. Porque ele poderia ficar na atividade dele e trabalhar e ficar como vice-prefeito, ganhando o salário de vice-prefeito e se acomodar. Ele poderia fazer isso. Mas ele se dispôs a pegar uma pasta que ele conhece, tá? Sem o estudo, mas o estudo da vida, e ser o secretário de obras. Agora, como vai ficar essa parte legal, se ele vai assumir o título de secretário de obras e ele vai ter que abrir mão de ser vice-prefeito, ou se ele vai abrir mão de... Isso é parte jurídica, não... O que é importante é uma pessoa honrada, honesta, uma pessoa que tem capacidade de estar onde está e está fazendo jus ao dinheiro público. Ele está economizando um salário. Porque se ele for secretário, ele vai receber o salário secretário, o de prefeito vai ser economia. Já vai estar fazendo economia para o município. Se ele for vice-prefeito, ele vai receber o salário de vice-prefeito e o de secretário vai ficar lá para o município. Vai economizar. Isso é importante. Que é muito bom, né? Muito bom. Me diga uma coisa, o Cristiano deu uma entrevista que o ciclo político dele encerrou. É isso? Você acredita nisso? Olha, eu vou ser sincero com você. Eu gostaria que se tivesse encerrado. Porque, infelizmente, pelo que a gente está vendo na rede social aí, como ficou a situação da cidade, né? A cidade ficou, a frota, vocês viram ontem na rede social aí, está detonada, né? E eu sempre disse o seguinte, eu nunca falei que o Cristiano era uma pessoa desonesta, que o Cristiano era uma pessoa ruim, nunca ninguém escutou eu escutar. Não vai falar também? Não, porque não é, não acredito. Tá? Tem que provar que ele seja para mim poder acreditar. E não é você me provar, é a justiça. Exato. Tá? Até que prove o contrário, ele é inocente, ele é uma pessoa boa. E eu acredito no ser humano. Agora, eu sempre disse que ele era limitado, que no meu ponto de vista, ele era um mau gestor. Isso, eu fui na tribuna várias vezes, falei isso. Não só foi você, outros vereadores também. Sempre que eu falava isso, né? Então, como administrador, eu não valorizo o Cristiano como administrador. Esse é o meu ponto de vista. Tem que ser respeitado. Não estou dizendo que ele é desonesto, deixar bem claro isso. Tá? Agora, eu teria feito muita coisa diferente do que ele fez. Agora, só quem está sentado lá para saber onde que aperta a sandália. Tá? O Cristiano, a primeira conversa que eu tive com ele, ele chegou para mim e falou assim, me libera o Carlito Vendrame para ser meu vice, né? Porque a gente estava no meu partido. E eu falei para ele, cara, tudo que você precisar e eu puder te ajudar,
você pode contar comigo. Nós fizemos 2 reuniões do Paço Municipal, que ele chamou todos os vereadores. Na primeira reunião, tinha 13 projetos, eu rejeitei 7, porque eu não concordava. Daquele momento, então, ele criou-se uma maioria, e daquele momento ele não convocou mais chamada oposição para participar da reunião. Então ele tinha um grupo já forte, onde ele não precisava escutar a oposição, porque tudo que ele mandasse ele conseguia aprovar de acordo com os valores dele. Então foi isso que distanciou a gente, foi isso que a gente não tinha muita abertura. Eu não posso dizer que ele nunca me recebeu no gabinete, porque as 3 vezes ou 4 vezes que eu estive lá junto com a minha assessora e com o José Manuel Sanches, porque nós nunca conversamos sozinho, eu e o prefeito Salmeirão. Então, não tenho nada contra a pessoa do Cristiano Salmeirão. Agora, eu torço para que eu acho que ele já deu a contribuição dele no município, né? E se ele acha que é o momento de se afastar da política, quem sou eu para dizer que não? Se ele acha isso, eu também vou achar, porque eu acho que ele não foi um bom gestor. Exato. Cezinha, presidente da Câmara, vereador, tudo isso é um cargo que você tem, mas o cargo mais importante é a amizade, e eu desfruto dessa amizade. A casa aqui é sua, Paulo, como sempre foi. Eu quando muito jovem, né? Hoje já estou com meus 55, né? Novinho ainda. Mas eu lembro, um dia eu fui dar uma entrevista para você como apicultor na Rádio Tropical, né? E você me Na Rádio Pérola. Na Pérola, é verdade, na Pérola. E você me fez umas perguntas, tal, e eu, né, nunca fui uma pessoa inibida, tal, tive sempre facilidade, mas eu lembro que eu tinha levado umas anotações na época, para mim não perder o foco, né? Falei, deixa eu... E você foi uma pessoa assim, muito gente boa, não me encurralou, tal. E ali nós criamos uma amizade, certo? Muitas vezes a política nos colocou de lado diferente. Mas você nunca me desrespeitou, eu nunca te desrespeitei. Graças a Deus. Porque valores e política não andam junto. Você tem os seus valores, eu tenho os meus, só que a política nos coloca em lado diferente. Muitas vezes você está apoiando um candidato que eu não comungo daquela ideia. Mas isso não nos faz inimigos, nos faz adversários. Acabou? Acabou. Então, você pode ter certeza, a Câmara Municipal, nesses 2 anos que se eu estiver lá, se Deus me permitir de continuar, a gente não sabe o dia de amanhã, pertence a Deus, não pertence a gente, tá? Eu quero que você tenha acesso, mesmo porque lá é a casa do povo, o povo tem que ser bem recebido lá. Então, eu quero que seja uma extensão disso aqui. Você pode ir lá, a hora que você quiser, você vai ter... Eu não precisa nem marcar a hora, porque é o seguinte... Amizade, afinidade, a gente junta, a gente consegue, a gente vai se aglutinando, né? O que faz a gente se afastar são as vaidades e as falsas amizades. E isso eu sei que nunca aconteceu entre nós, tá? Eu te respeito, discordo muitas vezes de algumas coisas de lado que você teve político. Não, Paulo, eu não concordo, tal. E mesmo assim você me respeitava no meu lado político, né? Então a gente sabe que a política faz isso com a gente. Mas o respeito é mútuo, né? E você sabe, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. E a gente precisa estar de mão dada, porque a gente não caminha sozinho, né? Todo mundo precisa estar... Se Deus, que é Deus, tinha 2 discípulos para andar junto, por que nós temos que andar sozinho? Exatamente. Muito obrigado, Cezinha. Obrigado mesmo, viu? Paulo, e sucesso. Paulo, muito obrigado. E eu gostaria de deixar a população de Birigui dizer que aquela Câmara Municipal é a casa do povo. Frequentem mais lá. Foi feita para a população frequentar. Vai lá, acompanhe o trabalho dos vereadores, analisem os vereadores, porque cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma formação, cada um veio de um berço diferente. Então, ali são discutidas o futuro da população de Birigui. Então a população, ela tem que caminhar junto, ela tem que visitar mais lá, estar mais presente. E não só nos dias de projetos polêmicos, né? Então, eu acredito que as pessoas interessadas, que querem o bem do município, ela tem que caminhar e frequentar mais a Câmara Municipal de Birigui. Aquele barracão que foi feito lá, aquele prédio enorme lá, com 300 lugares lá, não pode ficar ocioso para meia dúzia de pessoas.
as pessoas têm que começar a se interessar mais de política, pois a política, infelizmente, é o que move esse país. Exatamente. Obrigado então, Cezinha. Obrigado a você, obrigado, Débora, e que Deus continue nos abençoando, porque sem a graça de Deus, a gente não sabe o que vai acontecer. E que essa pandemia acabe logo. Com certeza. Muito obrigado, Paulo. Dá um abraço naquele velho que eu amo ele tanto, viu? Será dado. E com certeza ele já mandou um abraço para você também. Tá? Com o Cezinha, mais uma entrevista feita e vamos em frente. Os nossos colaboradores e muito mais notícia ainda durante o nosso programa. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Spirit Park, Residencial Noivaz, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lá no Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lá no Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lá no Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui. Em Birigui, o mais completo laboratório de análises clínicas com exames laboratoriais para atender você e sua família com seriedade e muita honestidade. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas, na Avenida João Zernac, número 1000, prédio da Unimed. Telefone 18-3641-8000. Lâmina, essa eu indico. Essa eu confio. Lâmina, Laboratório de Análises Clínicas e Exames Laboratoriais. A direção é do Dr. Gustavo. Você merece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Olá pessoal, olha só, o sindicalismo também chegou nas gigantes das tecnologias. Um grupo de pessoas formou o primeiro sindicato no Vale do Silício, isso mesmo, o epicentro mundial da liberdade empreendedora. São centenas de funcionários do Google que já estão impondo uma série de exigências para continuarem suas atividades. O interessante aí é que eles não estão reclamando por aumento salarial, redução de carga horária ou melhores condições de trabalho. Itens carro-chefe nos antigos sindicatos tradicionais da era industrial. Nesse novo modelo, os colaboradores vão em defesa de posturas mais éticas e morais,
de maior transparência na utilização dos dados dos usuários, portanto os clientes das empresas, mais atenção onde a inteligência artificial será aplicada, por exemplo, no Exército, entre outros nesse mesmo sentido, aí, tudo dentro das corporações de tecnologia. Esse movimento espera engajar colaboradores de todas as Big Techs dos Estados Unidos, que somariam aí mais de 240 mil pessoas. Bom, alguém tem alguma dúvida que estamos vivendo uma nova era? Tem que rever o assunto então. Sou Cássio Bettini compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Vamos então a participação toda especial aí do doutor do Cezinha, César Pantarotto Júnior. Que entrevista, hein, gente? Agradecemos a Sula, que mandou uma mensagem. O que a Sula mandou dizer, Débora? A Sula é secretária do Leandro Maffei, nossa amiga, está sempre com a gente aqui no Zap. O que ela disse? Parabéns, César, bem merecido. Graças a Deus, excelente presidente da Câmara. É o grupo que ama e tem sede de mudança da nossa Birigui. O doutor Rodrigo Cinta também mandou: eu torço por ele para que tenha um bom mandato, tanto ele como todos os outros. Adilson Marques Rodrigues: bom dia, com certeza o César Pantarotto será um excelente presidente da Câmara de Birigui. Tá aí também o Samir, ainda hoje cedo, mandou um abraço pro César. O Maurício Pazian mandou um abraço também especial pro o nosso querido doutor César, que bateu um papo com a gente aqui. E realmente é isso, senhoras e senhores, quem acompanhou a nossa entrevista, quem acompanhou o nosso bate-papo, viu a clareza, da sinceridade, da lealdade com que o César vai tocar a Câmara Municipal. Tenho certeza absoluta, e sempre disse ainda ontem para um amigo meu, aliás, para o Júnior da Birigui Piscinas, que tanto o José Luiz Buchala como o doutor César Pantarotto, o Cezinha Pantarotto, eram duas pessoas dignas de ocuparem o cargo de presidente da Câmara Municipal. O Cezinha conseguiu um grupo maior, conseguiu se eleger, o nosso querido José Luiz Buchala participou e hoje podemos dizer que foi uma eleição onde dois candidatos aí que despontavam na preferência dos vereadores como excelentes homens e excelentes oportunidades de serem presidente. O Zé Luiz já chegou a ser vice-presidente da Câmara na administração do Vadão, quis ser o presidente, todos os direitos adquiridos, e acabou vencendo o Cezinha. Qualquer um dos dois, hoje a nossa Câmara estaria muito bem representada. Em relação aí aos acontecimentos, vamos em frente, porque a Débora tem mais informação para trazer, notícias direta para o nosso Paulo Brito no ar, em nome do Empório Biju. Prefeito Leandro Maffei imposta novos secretários municipais. Em ato realizado na manhã de segunda-feira, dia 4 de janeiro, o prefeito Leandro Maffei impostou os 14 novos secretários municipais. A solenidade ocorreu na nova sede administrativa Leonardo Sabione, com poucos convidados por conta da pandemia. O vice-prefeito Carlão Galindo assumiu a Secretaria de Obras, enquanto a primeira-dama Silvana Caetano Gomes é responsável pela assistência social. Foram empossados também Ládia Cristina Martins, Educação, Adriana Duarte, Saúde, Antônia Ferreiro Jardim, Planejamento e Finanças, e Nair Sabo, Negócios Jurídicos. Também integram a equipe Maria Elisa Castilho Manfré, Cultura e Turismo, Cássia Aparecida de Paula Marques, Esportes, André Luiz Branco, Meio Ambiente, Nivaldo Albani, Desenvolvimento Econômico, Diogo Sobreira, Serviços Públicos, Otávio Vinícius da Câmara Leal Magalhães, Segurança Pública, Paulo Henrique Marques de Oliveira, Governo, Milton Paulo Boer, Administração e Alex Brasileiro como chefe de gabinete. Foram convidados o padre Sidney da Silva Mendonça, da Paróquia São Brás, Ricardo Cabral Miranda, da Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, e os pastores João Duarte e Charton Duarte, da Igreja Amor e Cuidado.
Nada mais justo que começar a gestão abençoado. Por isso, convidamos cada um desses líderes religiosos para abençoarem a nossa cidade e nossa jornada para que possamos fazer um ótimo governo nesses 4 anos. Vamos juntos com toda a equipe de secretários e servidores trabalhar com afinco para fazer o melhor para a nossa população e construir uma nova história para Birigui, afirmou o prefeito Leandro Maffez. Portanto, senhoras e senhores, conhecido aí as 14 pessoas que farão parte do secretariado do São prefeito esses. Eleito, e que sem dúvida, aí está aí as fotos, toda a equipe unida, ele é lá da primeira dama, lá do vice-prefeito, e sem dúvida nenhuma, um bom trabalho. Temos também mais informação da prefeitura chegando, nova assessoria de imprensa agora, né, Débora? Assumiu aí a assessoria de imprensa, 2 nomes bastante importantes aí, e que doravante nós manteremos sempre um contato aí com os 2 novos assessores de imprensa da Prefeitura Municipal de Birigui. Você tem o nome deles? Rafael Lopes e Rodolfo Pardini. Rodolfo Pardini e Rafael Lopes são os novos assessores de imprensa, a casa que está à disposição. Outras notícias chegando, Débora, em relação à Prefeitura? Isso, o Cemitério da Consolação recebe mutirão de limpeza. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos começaram nesta segunda-feira, um mutirão de limpeza no Cemitério da Consolação. Além da limpeza, está sendo executada a roçagem de mato, que está muito alto, deixando o cemitério com aspecto de abandono. O prefeito esteve no cemitério verificando a situação, acompanhado do secretário de Serviços Públicos, Diogo Pereira Sobreira, e de Governo, Paulo Henrique Marques de Oliveira, além do chefe de gabinete, Alex Brasileiro. Conforme o prefeito, os trabalhos de roçagem e limpeza vão durar 1 semana devido à quantidade de sujeira e mato que tem no local. Estamos percorrendo a cidade inteira para ver os problemas que temos e buscar as soluções o mais rápido possível, comentou Maffez. Ele também ressaltou que essa ação é importante, pois ajuda a combater a proliferação de escorpiões e outros animais peçonhentos e também do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre da chikungunya. Tá aí, senhoras e senhores, uma atitude muito bonita, porque realmente quem vai no Cemitério da Consolação vê que estava ali, talvez até por falta de mais funcionários, de mais gente para trabalhar naquele cemitério, que é enorme. E com essa Covid-19 aí, aumentou mais o serviço. E resultado, não dava para se completar todo aquele trabalho que foi feito antes do dia 2 de novembro, dia de finados. A partir dessa data, 2 de finados, choveu bastante e o mato cresceu assustadoramente, e tem umas árvores lá que soltam umas frutinhas e sujava toda a calçada e completamente ficou abandonado o Cemitério da Consolação. Essa atitude tomada pela atual administração foi muito boa, porque realmente não é porque a pessoa já faleceu, não está vendo, em absoluto, mas existem os familiares. E as pessoas que vão sempre, constantemente ao cemitério, como é o nosso caso, o caso da Patrícia, realmente notava esse verdadeiro abandono. Agora, anteontem já foi tomadas as providências, ontem começou o serviço, é um serviço longo, mas tenho certeza absoluta que o Cemitério da Consolação terá um carinho muito especial. Parabéns à administração. O próprio Leandro disse que tudo será tomado as devidas providências. Nós assistimos ontem um trabalho feito pelo vereador Marcos Cocada em relação à frota municipal e em relação à estação de tratamento de esgoto, e ficamos abismados, senhoras e senhores, com o desenrolar da entrevista, a reportagem, por sinal, muito bem feita. É um trabalho do vereador e que serviu também como trabalho de um repórter. Primeiro, acompanhamos o trabalho que ele desenvolveu em relação à estação de tratamento de esgoto, onde o próprio funcionário disse que nenhum secretário teria ido até lá para ver a situação, e algumas peças, alguns motores completamente abandonados aí. Foi o que mostrou a matéria, a reportagem feita pelo Marquinhos Cocada, vereador. Em seguida ele fez um trabalho ali junto à Feira Livre, que também foi bom, mas ontem ele completou um trabalho aí que deu realmente para assustar. A frota de veículos da Prefeitura Municipal de Birigui completamente abandonados. Uma máquina lá
de alguns milhões de reais de custo estava parada porque a peça que precisava ser colocada custaria R$800 e a máquina que prestaria grande serviço aí, ela estava completamente abandonada. Mostrou aí o setor da borracharia, mostrou o setor de alguns veículos completamente abandonados, o que demonstra aí um descaso da administração passada e de que realmente chamava a atenção, e ele mesmo, na oportunidade que fez a matéria, parabéns para ele, dizia o seguinte: onde estavam os vereadores, onde estavam os secretários, onde estava o próprio prefeito que não acompanhou tudo o que estava ocorrendo em relação à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Birigui completamente abandonados. Essas 3 matérias aí fizeram uma visão de que realmente muita coisa errada estava acontecendo. Talvez não levassem ao conhecimento do chefe do executivo a realidade dos fatos, estavam talvez até escondendo, talvez aí, e necessário se torna aí de esclarecer tudo isso e, consequentemente, aí parabenizar esse trabalho do vereador. Esperamos que ele, que fez essa denúncia toda, faça também através da própria edilidade na primeira sessão ordinária e, consequentemente, comece a acompanhar também o desenvolvimento das atividades que serão realizadas daqui para frente, que é um trabalho do vereador e ele sabe disso. Por essa razão, em termos dessas 3 matérias enfocadas por ele, realmente deixa a impressão de que houve um completo esquecimento, um abandono da administração passada e que isso fortificou muito mais, talvez até a vitória do seu concorrente, o Leandro Maffei, por uma diferença enorme de votos aí, ou porque a população talvez visse tudo isso, o que não era visto por parte da própria imprensa, e nós nos culpamos por isso, não que tivesse a oportunidade de ver, mas que eu poderia ter constatado isso. Deixamos de mostrar uma realidade em que foi mostrado ontem. Parabéns ao Marcos Cocada pelo desenvolvimento dessas 2 matérias. E vamos em frente, vamos acionar o plantão da polícia. Ou tem mais notícias, Débora? Tem ainda mais... Anvisa... Da Anvisa, vamos lá. Anvisa aprova importação de doses da vacina de Oxford. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a importação de 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, que será fabricada e distribuída no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. Com a decisão, o laboratório espera que a vacinação no país comece agora em janeiro e afirma que irá pedir na próxima semana o aval para uso emergencial do imunizante, que deve permitir a aplicação em grupos restritos pelo SUS, como de profissionais de saúde e idosos. A Anvisa espera avaliar pedidos de uso emergencial em até 10 dias. O Reino Unido autorizou em 30 de dezembro o uso emergencial da vacina da Oxford contra o coronavírus em regime de aplicação de 2 doses completas com intervalo de 1 a 3 meses. E o Ministério da Saúde afirma que, no melhor cenário, a vacinação começará em 20 de janeiro no Brasil. A importação das doses prontas marca uma mudança de estratégia que pretendia trazer o insumo farmacêutico da vacina ao Brasil em janeiro e terminar a fabricação aqui, mas liberar as primeiras unidades ao público em fevereiro. O Instituto Butantan também importou doses de vacina contra a Covid, que são da farmacêutica chinesa Sinovac. Tá aí, senhoras e senhores, hoje você liga a televisão, ouve o rádio, lê o jornal, acompanha tudo, e é só o problema da vacina que atinge alguns países. Começou e nós ficamos aí na informação disso e daquilo e disso, e consequentemente aí até só dá a matéria da vacina de todos os meios. Vamos rezar para que os políticos entrem num acordo, num acerto e consigam fazer com que a vacinação seja iniciada o mais rápido possível. Essa briga, essa guerra aí entre laboratórios aí, sem dúvida pode até atrapalhar a situação que nós estamos vivendo hoje. Engeune Engenharia, anunciando grandes investimentos para esse ano. Engeune Engenharia, IOB, Instituto de Óleos Birigui, direção Dr. Rogério, Dr. Benhor, sempre cuidando da sua visão com muito mais seriedade.
Lalo Calçados e Esporte, o detalhe que faz a diferença. Lalo Homem e Lalo Kid, Lalo Calçados e Esportes. Na próxima quinta-feira, nós teremos a presença do Kleber Feitosa. O Kleber é responsável aí, é diretor e vem travando uma luta muito grande em relação ao atendimento do Vó Teresa. Por essa razão, na próxima quinta-feira, estaremos trazendo aqui o nosso querido e estimado Kleber, o Klebinho, para os amigos. Agradeço a ele ter aceitado o convite e quinta-feira essa entrevista com o Kleber. A Tropicália Pães e Doce, nós estamos aí aguardando um contato com o xerife para ver a possibilidade do xerife e do FEBEM virem ao nosso programa, provavelmente ainda essa semana ou quem sabe na próxima semana. Tudo isso está sendo agendado aí pela Juliana, do xerife e também do FEBEM. O FEBEM foi eleito presidente da Câmara Municipal de Buritama e tem muita mistura para contar. Hoje deixamos, o Valtinho não veio, né? O Chapeuzinho hoje deve estar de férias, deve estar descansando, mas para amanhã o Chapeuzinho vem em nome de Lalo Calçados e Esportes trazer aí muitas informações esportivas. Em nome de Aluche Tecidos e Confecções, Birigui Piscina e Empório Biju, você vai acompanhar aqui as broncas e os afanos do dia. Plantão na polícia em nome da Biritur. Plantão de polícia. A Débora Rayane Barbosa traz aí as broncas e os afanos do dia e depois o temporal que quase arrebentou Araçatuba ontem. Homem invade casa durante a madrugada e acaba preso em flagrante em Birigui. A Polícia Militar de Birigui vem dando respostas rápidas em combate à criminalidade. Na madrugada de segunda-feira, um homem de 37 anos foi preso em flagrante logo após arrombar uma residência no centro da cidade. Os policiais foram acionados por vizinhos que escutaram barulhos e perceberam uma luz acesa no local onde a moradora estava em viagem. O ladrão foi localizado dentro do imóvel e, ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo deitou no chão e se rendeu. Com ele foi localizada uma mochila com objetos que já estavam separados e a casa já havia sido revirada pelo bandido. Ele já possuía passagens criminais, foi apresentado no plantão policial e ficou à disposição da justiça. Jovem de 22 anos é baleado no Concórdia. Foi na noite de segunda-feira em Araçatuba e já foi a segunda tentativa de homicídio por disparo de arma de fogo nos primeiros 4 dias do ano na cidade. Segundo a polícia, o crime aconteceu próximo à casa da vítima e ele foi encontrado caído dentro de um terreno consciente e foi socorrido por uma equipe do resgate do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa. Moto pega fogo após batida em cruzamento no bairro Moarama. O motociclista que invadiu a preferencial ficou ferido. O carro, um GM Onix, era conduzido por uma mulher que estacionou logo em seguida e ficou desesperada ao ver o motociclista ferido e a moto em chamas. 2 mulheres que caminhavam pela calçada se assustaram e saíram correndo, desesperadas. Por enquanto não há informações dos ferimentos sofridos pelo motociclista. Homem é espancado e tem dinheiro roubado no bairro Nossa Senhora. Um homem de 38 anos, morador em Bandeirantes, no Paraná, foi socorrido com vários ferimentos na cabeça em Araçatuba após ser espancado. Ele disse à polícia que o autor do crime é desconhecido e roubou R$ 35 em dinheiro. Ele tinha lesões na cabeça e sangrava muito. E após atendimento médico, ele permaneceu em observação. Após deixar o hospital, ele passaria por exame de corpo de delito. E inicialmente foi registrado o caso como não criminal, porém será instaurado inquérito. E para finalizar, comerciante tem casa invadida, é agredido e roubado no bairro Alvorada. Um comerciante de 62 anos, morador no bairro Alvorada, em Araçatuba, teve a casa invadida, foi agredido e roubado na madrugada de terça-feira. Os ladrões fugiram com o carro dele, levando objetos, R$ 4.000 em dinheiro e um revólver que também foi roubado. O carro, um Jeep Renegade, foi encontrado abandonado nas imediações junto com 2 televisores que haviam sido roubados. Como os ladrões estavam encapuzados e com todo o corpo coberto, exceto as mãos, o comerciante não soube informar as características dele, que não foram identificados. Sobre a arma roubada, o comerciante disse tratar-se de um revólver calibre 38 sem numeração e ele contou que não possui porte de arma e nem autorização para uso. E relatou ter ganhado do pai há muitos anos, mas mantinha guardado sobre o guarda-roupa. A residência e o carro foram periciados e o inquérito será instaurado.
Tá aí, senhoras e senhores, em nome de Aluche Tecidos e Confecções, a Tropicália Pães e Doce de Buritama, em nome também de Morena Móveis, você acompanhou as broncas e os apanos do dia. Mas ontem, um temporal acabou fazendo consequências desagradáveis na cidade de Araçatuba, danificando veículos, caindo poste, e um telespectador do nosso programa nos mandou um vídeo aí mostrando como ficou Araçatuba ontem à tarde. Aqui, ó, na esquina do Barcozeiro, ó, o chicote estralou. Ó. Regaçou os carros tudo ali, ó. Caiu o poste, caiu tudo, ó. Caiu em cima de uns par de carros ali. Vai vendo. A bagaceira. Você é louco. Já tava na fileira, eu só mandei. Olha lá. Onde tem carro aí debaixo, ó. Aí tem um carro aí, ó. Ó. A bagaceira. A bagaceira. Ó. Eu não liguei lá. Falei pra Priscila, tira seu carro da rua, que o bagulho tá louco. Ó, quantos carros tem debaixo aí, ó. Deve ser esse fio aí tá ligado, hein, ó. meu? Uia! Ô, Josmar, uia! Olha, rapaz! Ah, foi embora, hein? Ó, chuva de pedra, ó! Chuva de pedra, Osmar! Realmente foi apavorante, né? Nas primeiras fotos aí, aconteceu na Praça São Joaquim, lá em Araçatuba, ontem. 7 veículos acabaram sofrendo as consequências e o prejuízo foi muito grande. Inclusive, um carro lá não tinha seguro e a comerciária que trabalhava no centro de Araçatuba foi retirar seu carro por volta das 19 horas. Realmente bastante aterrorizador o fato que registrou ontem na cidade de Araçatuba. Mais informação, Débora? Que horas são? 12h29. E vamos embora então? Sim. Agradecemos o carinho e atenção dos nossos colaboradores que estão conosco, em especial as empresas que estão aqui e que nos deram um apoio muito grande e que continuam dando um apoio. Esperamos continuar com essa mesma preferência desses amigos que durante o ano passado estiveram conosco e que provavelmente também estarão conosco nessa caminhada. Lembrando que o Empório Biju está com grandes promoções. O Romeu está tranquilo ali, viu? Com grandes promoções aí, especiais para você, bolsas, perfumes. A Patrícia está anunciando grandes promoções, grandes descontos aí em todos os artigos do Empório Biju, na Rua Saudades 520. Débora, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Patrícia, um beijão para você. Você já está trabalhando, está lá a Heloísa, que já retornou, está lá a Fran, está lá a Patrícia, e nós estamos aqui. Lembrando mais uma vez, quinta-feira agora, nós teremos a presença aqui do nosso querido Kleber Feitosa, e na próxima sexta-feira, provavelmente teremos aqui o xerife, que mijou na arvinha, não quis ser candidato a prefeito, mas o Febem, que foi candidato a vereador, e se elegeu vereador, e hoje ocupa o grande cargo de presidente da Câmara Municipal de Buritama. Mandamos um abraço muito grande a todos que nos prestigiam. Um abraço, e Patrícia, o pai te ama.